nessa última eleição do Corinthians, eu investiguei o Augusto Melo. E eu disse antes da eleição que o Augusto Melo era uma opção pior que o André Negão. E se você entrar no meu blog e digitar André Negão na busca, você vai ver que não tem uma vez que eu falei bem do André Negão. Pior, na eleição do Augusto, o Augusto pegou essa turma do fake news e começou a jogar na internet notícias do André Negão minhas, tirando meu nome, porque só eu tinha falado do André Negão, mas ninguém. Entendeu? E a maioria das denúncias contra a maioria, 90% das denúncias contra a renovação de transparência são minhas. Que circulam hoje pela mídia sem o meu nome, o cara dizendo que fui eu que descobri, né? Tudo mentira. Bom, eu vou te contar um aqui que é notório, o tal do blog do Macedo. O tal do blog do Macedo, ele... Começou. Eu acompanho ele. Eu acompanho ele há muitos anos. Por quê? Porque ele passou anos pegando notícia minha, só que ele não tinha audiência. Ele tinha a minha audiência porque eu achava engraçado. Quando ele não tinha relevância, ele pegava a notícia minha, postava no Twitter e dava como dele. E botava exclusivo. Sacanagem, Não, ele fazia isso sempre. Sacanagem. Mas eu achava ele um bobão. Eu falei, coitado, o moleque tinha 10 seguidores, 20. Bom, aí eu olhava e falei, que cara de pau, né, cara? Que cara de pau. E eu ia acompanhando às vezes, né? Porque tava lá seguindo e tal. Aí um belo dia, esse cara surge com uma porrada de seguidor. Onde esse cara arrumou tanto seguidor? E defendendo o Augusto Melo com unhas e dentes. Eu falei, aí tem. Aí tem. Aí ele pega um dia... Eu tinha feito uma postagem do André Negão há uns 10 anos atrás, que foi uma postagem que eu errei. Foi o seguinte, me deram uma ficha, folha corrida do André Negão, de várias coisas que tinham acontecido, de passagem dele na polícia, jogo de bicho, essas coisas. E numa dessas passagens, estava agressão à mulher. Só que não era ele, era um homônimo. Quando eu publiquei, o André Negão entrou em contato comigo e falou, cara, não sou eu. Aí eu peguei, fui ver e não era mesmo, era um homônimo. Aí eu pedi desculpa para ele, aquela coisa, então eu me retratei. Falei, olha, houve um erro, todas as outras passagens é dele, mas essa não é. E me retratei. Só que esse idiota desse Macedo pegou o documento e jogou no ar, exclusivo. Tinha até o contorno em vermelho que eu tinha feito no documento. Ele pegou meu documento escandalosamente e botou lá. E eu tô vendo aquilo girar. E você já tinha feito a retratação? Já tinha feito tudo. Aí o que acontece? Ele jogou no ar, mas ele não deve ter visto a retratação, ele só viu o negócio. Aí ele jogou no ar. Quando ele jogou no ar, eu peguei e fiquei com dó dele, cara. Mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, cara, tira isso do ar. Falei, é mentira. Aconteceu isso, eu me retratei. Você vai se ferrar. E ele não me deu muita bola, não. Falei, não, esse documento eu peguei, uma pessoa me passou. Na maior cara de pau. Na maior cara de pau, o documento era meu. Na maior cara de pau. Eu falei, bom, então ele quer se ferrar, ele se ferra, né? Bom, não deu outra. O André Negão entrou com processo contra ele. Ele perdeu 20 pau. O André Negão. 20 mil reais. O André Negão por quê? Porque ele tava com um documento falso. Aí ele começou a me atacar na internet, amando provavelmente, eu tenho que falar assim, né? Provavelmente amando do Augusto Melo, e eu levantei a vida dele. E aí eu descobri que ele não consegue ter aquele padrão. Ele tinha um padrão de vida que ele não consegue manter do jeito que ele está mantendo agora. Entendeu? Então é um caso complicado, é um caso de um sujeito que, desde que surgiu, já surgiu errado, né? Já surgiu, assim como outros que tem por aí, que nesse tal de Pastor Mala aí. Esse tal de Pastor Mala, eu levantei quem ele é. Sujeito que foi preso por receptação, sujeito que foi preso por lavagem de dinheiro, e que nessa da lavagem de dinheiro ele estava sendo investigado por tráfico de droga. Quer dizer, e esse sujeito é o cara que estava recebendo informação, documento de dentro do Corinthians, e eu tenho um print, eu publiquei o print da assessora do Augusto Melo procurando ele para passar a informação do Corinthians. Muito provavelmente foi ela que passou. Muito provavelmente, não dá para afirmar, mas muito provavelmente. Então, ele recebeu documentos internos do Corinthians que ele não checou os documentos. Alguns podem ser verdade, outros podem não ser. Tem que ser investigados. Eu acho que tem que ser investigado sim. Não é porque ele é bandido ou foi bandido que
os documentos que ele está publicando não têm que ser investigados, mas ele nitidamente está trabalhando para alguém, não porque ele acha que aquilo é legal ou é importante. Mas, quer dizer, é uma coisa realmente que o torcedor tem que ficar muito atento para entender o contexto das coisas que estão sendo... Sabe o que me chama a atenção? Se a diretoria do Augusto Melo, né? Porque entrou nesse assunto, já vou Sim. falar. Tinha acesso, ou teve acesso a esse tipo Sim. de documento, numa coisa que ele veio prometendo até durante a campanha da Semana da Transparência, vamos Sim. mostrar tudo, porque durante todo o período em que ele exerceu o cargo de presidente do Corinthians, ele não mostrou nenhum tipo de documento oficialmente para realmente fazer o negócio da maneira correta e acaba escolhendo algumas pessoas para soltar desse jeito. Qual é a lógica disso no seu entendimento? No meu entendimento é o seguinte, quando ele percebeu que ele ia cair, já há alguns meses, ele precisava compor dentro do clube para não cair. Então, ele acho que tentou até o último instante votos para não cair. E ele não conseguiu. A partir do momento que ele não conseguiu votos para não cair, porque quem derrubou ele não foi a Renovação e Transparência. Quem derrubou ele foi o Rubão. O Rubão e o pessoal dele. Que o Rubão que denunciou ele. E depois o Armando Mendonça pagou um detetive para ir atrás da menina laranja. Quer dizer, o pessoal dele denunciou ele. A Renovação e Transparência não se meteu nisso. E se você for ver, não tem ninguém do Andrés denunciando ele. E ele contava, talvez, eu acho que é isso. Como ele tinha há meses esses documentos, ele deve ter falado, segura aí que eu preciso do voto dos caras. E deve ter ido atrás dos caras, só que ele não conseguiu o voto dos caras. Aí ele soltou. Então ele começou a cair quando tirou o Rubão como diretor. Sim, Aquele porque dia que ele tira o Rubão, o ele cai. Rubão é o seguinte, o Rubão, eu sei bem porque eu acompanhei bem. Ele prometeu pro Rubão que o Rubão ia ser o presidente do Corinthians depois dele. Ah, seria o Que- sucessor o Rubão, na próxima eleição. O Rubão é o cara que bancou ele no Barbarense, naquele esquema do Barbarense. O Rubão que bancou o esquema do Barbarense. O Rubão bancou ele lá, bancou a campanha dele, muitas vezes com o dinheiro do Rubão, muitas vezes intermediando dinheiros de terceiros. Certo. Mas o Rubão foi o cara, e bancou ele politicamente. Então, ele deve tudo que ele é no Corinthians hoje, toda a relevância que ele atingiu no Corinthians, ele deve ao trabalho do Rubão. Rubão de bastidor. O Rubão é um cara de bastidor bom e ele não era ninguém. E ele, na primeira curva, ele traiu o Rubão. Por que ele traiu o Rubão? Porque isso é uma coisa que eu penso, que eu suponho que provavelmente todo mundo que chegou lá, o Augusto chegou no Corinthians com o objetivo evidente de ganhar dinheiro. Ele não chegou no Corinthians com o objetivo do Augusto era ganhar dinheiro, como a polícia mesmo tá mostrando que era. Eu acho que o Rubão denunciou porque ficou fora da partida. Isso, É o que eu acho. Ele saiu. Entendeu? Aí, a partir do momento que você pega um cara que te bancou anos, política e com dinheiro, e você, no primeiro negócio grande, você chuta o cara, o Rubão deu um tiro de sniper dele. O Rubão, no primeiro tiro do Rubão contra o Augusto, o Augusto foi derrubado quando o Rubão saiu. Naquele mesa redonda que ele foi. Aquele mesa redonda foi um tiro de esquentar. sniper. Ali ele derrubou o Augusto. Ali o Augusto, de lá pra cá, ele veio sangrando. Mas ele tava derrubado ali. A gente só não sabia exatamente quando ele ia cair, mas ele já tinha caído. Porque o Rubão deixou claro que não tinha um intermediário e que o Augusto Melo é uma questão de investigação. Estava na cara. Quando a polícia fosse investigar mesmo de fato, quando o Juca Kfouri mostrou que o dinheiro foi parar na conta de uma laranja, que aí todo mundo começou a investigar de fato, aí foi que a polícia se atentou para matérias antigas minhas que ligavam o Augusto desde 2018 ao pessoal onde foi parar o dinheiro, que é o pessoal do PCC. Quer dizer, o Augusto fazia negócio com eles desde o Barbarense. Se é que não fazia já quando estava no Corinthians na básica, aí não deu para provar. Mas eu provei com documento, com foto, que um dos empresários, o Marino Rosa, depositou dinheiro do Matheus Araújo na conta da empresa do Augusto em 2017 ou 2018. Tem o depósito na conta do Augusto. Esse Marino Rosa é o cara que estava com o Igor, que emprestou dinheiro para o Corinthians, e que é parceiro da UJ Futebol, que é
a empresa acusada de ser do PCC. Quer dizer, o Augusto já tinha dinheiro dos caras na conta dele em 2018, é nessa época, do Barbarense. Quer dizer, a polícia linkou. Aí você vai ver o cara que o Augusto colocou como conselheiro fiscal do Corinthians, presidente do Conselho Fiscal, o Haroldo Dantas, fazia negócio com o Jota. Negociou o jogador com o Jota, tirou o jogador do Corinthians, levou para o Jota e apresentou no Santos. Eu botei as fotos. A foto da reunião de dentro do Corinthians, ele, o cara, a foto dele na UJ e a foto dele apresentando o jogador no Santos. Quer dizer, o conselheiro fiscal dele também fazia negócio com os caras. Quer dizer, é tudo muito linkadinho, entendeu?